Evangelho escrito por Lucas, capítulo 10, o versículo é o 34. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Aproximou-se, atou as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, pondo-lhe em cima dos seus cavalos, levou para a estalagem e cuidou dele. Feche seus olhos, por favor. Maravilhosa é a tua graça, a tua bondade nos cerca, somos alvos da tua compaixão, misericordioso é o Senhor. Se não fosse a tua graça, onde nós estaríamos? Obrigado. Somos agradecidos porque de fato não merecemos nada disso. Simplesmente favor que não merecemos. Entramos por aquela porta precisando ouvir tua voz. O nosso coração já foi preparado. Que não haja em nós nenhum tipo de barreira ou muro que separe a gente de alcançar a revelação da tua palavra. E que o nosso coração seja cheio. Bens, se hoje fosse a noite do Senhor falar o que queríamos, mas isso não vem ao caso. O que nos importa é saber o que está no teu coração para o nosso. Então para nós pouco pesa saber que vamos ouvir o que de fato não queremos, mas a certeza que temos é que vamos ouvir o que precisamos. Obrigado, obrigado, porque só o Senhor para nos trazer, nos guardar, nos colocar num lugar desse tão seguro, que é no centro da tua vontade. Muito obrigado, em nome de Jesus. Não é tão fácil da gente entender, mas todo caminho é um legado. Todo caminho é um legado. Então eu preciso fazer uma análise do caminho que eu estou trilhando, porque o final dele pode ser trágico, porque já trilharam primeiro do que eu não vi o que aconteceu lá na frente. Contrapartida, eu tenho que prestar muita atenção no caminho que eu estou fazendo, porque após uma vez eu trilhando, vão trilhar porque eu estou trilhando também. Então todo caminho é um legado. É um legado para quem passa e vai marcar um lugar que já foi marcado, marcará ainda mais. É um lugar para quem já passou, que deixou marca e vai fazer com que alguém passe após ele. Então todo caminho é um legado. Então eu preciso saber para onde eu estou indo, pelo fato de eu seguir o caminho que marcaram, porque o final desse caminho pode contradizer aquilo que eu criei como expectativa no coração. Contrapartida, eu tenho que dobrar minha atenção em saber que tipo de caminho que eu decidi trilhar, porque eu vou marcar o território. Quem vai vir após mim? O resultado de trilhar o final, a chegada, vão viver o quê? Então todo caminho é um legado. Então descer até Jericó, vindo de Jerusalém,
é simplesmente trilhar um caminho que já trilharam. Então eu segui um legado que já foi determinado. Então é perigoso porque todo caminho de descida que o final chega em Jericó me distancia de Jerusalém. Então me distanciar de Jerusalém é muito perigoso. Porque nesse caminho de descida eu posso ser surpreendido por aqueles que esperam à beira desse caminho, que já sabe do legado desse caminho, e a qualquer momento o mesmo caminho fará com que alguém trilhe ele. Então são aqueles, os bandidos desse caminho, porque todo o legado de Jerusalém para Jericó, existem os bandidos que vivem à beira dele, que se aproveita daqueles que não conhecem o final desse trajeto, mas decidiram trilhar. E o resultado é você ser simplesmente surpreendido por aqueles que não trilham o caminho, mas vivem à beira desse caminho esperando que alguém trilhe. Então, o que aparece nesse cenário são homens, são bandidos que se aproveitam desse caminho e vão espancar o indivíduo, que é isso que acontece quando eu decido sair de Jerusalém, descer até Jericó. Eu posso sim sofrer alguns espancamentos da vida. Então, essas pancadas que a vida está me dando, eu preciso analisar de onde está vindo. Mas acima do que analisar de onde vem, é saber o caminho que eu trilho. Porque é justamente aonde eu piso que determina na minha consciência de onde está vindo as pancadas. Então esse homem está apanhando porque está no caminho que não deveria. Então decidiu seguir um caminho que não seria bom ele seguir. Então ele está sendo espancado. Dolorido, ele passa a viver totalmente despido, arranca-lhes a roupa, e é isso que eles fazem. Totalmente desprovido, vulnerável. Esse é um indivíduo que passa a estar à beira desse caminho, quase morto. Então essa é uma história de um homem que decidiu trilhar um caminho, seguir um legado. A gente vai começar a perceber ao ler um texto que o sacerdote passa por esse caminho também. Então você passa a entender que o caminho de fato é um legado. Então eu julgo que esse caminho que alguém trilhou é um caminho bom. Então eu vou trilhar também, sem fazer nenhum tipo de análise em que me esclareça que tipo de destino vai ser esse. Eu simplesmente decido trilhar. Então aí vem um sacerdote que vai passar por esse caminho, e no determinado ponto desse trajeto ele vai se deparar com esse homem totalmente despido, ferido, quase morto, e ele vai passar largo. Então não deixa de trilhar o caminho que ele decidiu, encontra com alguém que está ali totalmente mostrando a contradição desse caminho, revelando o perigo do caminho, mas o sacerdote pouco pensa nas consequências que possa acontecer com ele também. Então ele vai, e você vai perceber que logo após também vê um levita, que trilha o mesmo caminho, está escrito aí. Então é um pisando no caminho que o outro já pisou. Então a demarcação desse território é muito expressiva. Todos trilhando um caminho que já foi trilhado. Então se marca melhor, né? E ele vai passar e vai se deparar com a mesma cena. A cena de um homem ferido, totalmente contradito na vida, inútil, quase morto. Essa expressão quase morto eu vou definir daqui a pouco melhor. Mas ele está ali no chão, totalmente descomposto, desconexo, longe, distante, meio que
desacordado, e o levita também vai passar largo. A gente vai se deparar com um homem que o perfil do nome que se dá é pelo exercício do que se pratica. Ele vem de Samaria, e ele é bom porque ele pratica aquilo que representa o que de fato é a palavra bom para ele. Então ele vai receber o nome de bom por aquilo que ele faz. Então não me importa aquilo que ele é. O que está em pauta é aquilo que ele faz. E o que ele faz esconde quem de fato que ele é. Mas enfim, ele é chamado de bom. O bom. Por que ele é bom? Ele segue, está escrito, ele decidiu seguir o caminho dele. Mas ainda que ele segue o caminho dele, ele encontra com aquilo que todo mundo encontrou. Mas ele decidiu fazer o caminho dele. É isso que eu preciso entender. Eu preciso fazer o meu caminho. Então, esse homem vai decidir fazer o caminho dele, que vai, no final das contas, se deparar com a mesma cena que todo mundo viu. Um homem caído no chão, nu, desacordado, machucado. Mas aí o texto começa a mostrar algumas coisas para mim. A primeira coisa que o texto me mostra é que ele se aproxima. Eu gostei disso. Eu gostei porque a gente só vai conhecer que ele está quase morto pelo fato de alguém decidir se aproximar dele. Então quem decidiu passar largo não tem noção de que aqueles que eles pensam está morto, na verdade está quase morto. Então ele vai se aproximar desse que está quase morto, porque eu preciso entender que ainda dá tempo. Então aí é que está. As pessoas podem olhar para uma situação que está à beira do caminho, uma situação totalmente machucada, sem roupa, meio que distante de nós, e a gente julga que aquela situação não tem mais jeito. Mas quando a gente se aproxima, a gente percebe que ainda respira. A gente percebe que ainda o coração bate. Independente das feridas, da falta de roupa, do estado vulnerável, o coração ainda bate, o pulmão ainda funciona, ele ainda respira. Isso aqui foi uma lição para mim nessa tarde, porque eu posso estar lidando com uma situação que eu julgo estar morta, mas se eu decidir pôr um pouco mais de atenção a isso, em me aproximar dessa situação, eu vou perceber que aquilo que eu pensava que estava morto, está mais vivo do que eu penso. Então eu não posso nunca julgar uma situação por aquilo que eu estou vendo, mas eu tenho que analisar quando eu decido me aproximar. Então quando eu me aproximo, eu percebo que aquilo que me disseram não é nada daquilo, aquilo que deram indício que fosse, não é nada daquilo, porque eu decidi me aproximar. E se aproximar é muito comprometedor, porque aparentemente está morto, é um vivo se aproximando do morto, e de repente quem é que vai me entender se passar do outro lado da calçada? Quem é que vai me entender se passar do outro lado da rua? É um vivo perto de um morto. Que tipo de relação tem isso? Mas é para aqueles que se distanciam, de fato está morto, mas para aquele que se aproxima, percebe que está vivo. Então de repente essa é uma situação que tem te acompanhado. Você está lidando com uma situação morta, aí Deus vem numa noite como essa dizendo: se aproxima, chegue mais perto. Você perceber que o pulmão funciona, que o coração ainda bate, que ainda está quente. Então aquilo que você julga está tão morto, Deus exige de você se aproximar. Se aproxime, chegue mais perto, não tenha medo. O que vão dizer, o que vão falar, mas o que já falam é que não tem jeito. O que já falam não tem forma. O que já falam não tem como restaurar. Aí Deus vem numa noite como essa, dizendo ao teu coração: faça o seu caminho.
Não façam como muitos têm feito. Se aproxime. Perceba que está vivo. Essa situação que você está vendo de longe, que você julga não ter como recuperar, Deus está dizendo para você: chegue perto. Chega mais perto. Perceba que os olhos estão mexendo. Perceba que a mão ainda aperta. Perceba que ainda tem movimento. Perceba. Isso a gente só vai perceber quando a gente decidir se aproximar desses pseudos mortos. Tem gente que não ajuda porque acha que morreu. Tem gente que não ajuda porque determinou que está morto. Mas a gente é diferente. A gente trilha um outro caminho. Ainda que no final desse caminho que eu decidi trilhar, eu vou me deparar com a mesma situação que está todo mundo vendo. Mas eu vou perceber aquilo que também ninguém percebeu. Porque só depois que eu decidi me aproximar é que eu vou passar a perceber aquilo que ninguém percebe, porque aproximar é uma questão de postura. Eu decidi. Mas o que vão falar? Eu decidi. Mas vão telefonar? Eu decidi. Mas vão fazer reunião? Eu decidi. Mas vão te criticar? Eu decidi. Mas não tem jeito mais? Eu decidi. Não tem forma mais? Eu decidi. Eu não tenho como mais? Eu decidi. Desiste? Eu decidi. Muda? Eu decidi. Arruma as tuas coisas? Eu decidi. Eu decidi me aproximar. E é justamente quando você decide se aproximar que começa todo o processo de restauração daquilo que todo mundo achava que estava morto. Então, por mais que eu não tenha jeito de profeta, eu tenho uma vida de profeta. Então recebe essa profecia, sem muito grito, mas é profecia. Deus quer lhe mostrar algumas coisas que estão vivas, mais vivas do que você pensa. É só você se aproximar. Não se distancie como está todo mundo se distanciando. Chegue perto. Está todo mundo repudiando. Chegue perto. Está todo mundo passando a largo. Chegue perto. Ninguém abraça mais. Chegue perto. Ninguém dá um telefonema mais. Chegue perto. Ninguém manda uma mensagem mais. Chega perto. Ninguém quer passar na calçada de lá. Chega perto. Ninguém quer frequentar aquele ambiente mais. Chegue perto. Porque quando você chegar perto, você vai descobrir aquilo que ninguém nunca vai descobrir se não fizer aquilo que Deus está instruindo a gente. Chegue perto. Chegue perto. Chegue perto. Chegue perto. Aproximar-se é uma questão de posição. Quando o estado de alguém contradiz o meu estado. Eu vou repetir para você. Se aproximar é uma questão de posição. Quando o estado de alguém contradiz o meu. Quem está bem é você. Só que o meu estar bem não pesa quando o meu estar bem não ajuda alguém. Então, para que viver bem se a minha vida boa não pode ajudar alguém a viver como eu vivo? Então não faça como todos estão fazendo. Viva bem, mas faça da sua vida um canal para fazer com que alguém viva a mesma vida que você está vivendo. Então se aproximar de alguém que está morto aos olhos de tanta gente, de uma situação morta aos olhos de tanta gente, é ser surpreendido com um coração que ainda bate, não tem voz, mas por dentro está dizendo socorro, me ajuda. Não tem força para ligar, mas por dentro diz, usa alguém para ligar para mim. Não tem força para ir na tua casa, mas por dentro diz, usa alguém para vir na minha casa. Então quando você passa a pôr em jogo o seu estar do bem para fazer bem para alguém, você se surpreende com a vida de quem estava todo mundo falando que estava morto. Então o viver bem é quando a minha vida gera vida para alguém viver o mesmo nível de vida que eu tenho vivido. Então isso é vida. Isso é vida. Então, uma outra coisa que eu vejo no texto é que ele só não se aproxima. Isso mexeu com o meu coração nessa tarde.
ele vai atar as feridas. Deixa eu beber água e falar disso. Atar a ferida é um confronto. Atar a ferida é chegar em lugares que mais afastam do que atrai. Existe um lugar onde as feridas crescem, e é justamente para lá que a gente precisa ir. Ele vai não se aproximar do indivíduo, mas ele vai se aproximar da ferida do indivíduo. É quando você só não descobre o lado vivo daquele que está todo mundo... Eu estou todo arrepiado, gente. É quando você só não descobre o lado vivo de alguém que está todo mundo dizendo que está morto, mas você se depara com as feridas dele. Então são feridas que estão abertas e crescem a cada momento. São lugares que mais distanciam pessoas do que atrai. Mas quando você se aproxima, você se apaixona pela ferida. Você passa a amar a ferida. Então ele vai decidir atar. Mas ele descobre para depois atar. Ele vê para depois atar. Ele vai lidar com a ferida para depois atar. Ele vai tocar na ferida para depois atar. Deixa eu lhe falar uma coisa. Deus, ele quer revelar. Olha, que lugar é esse, gente? Eu não sei para quem é essa palavra, mas é muito profecia. Deus quer revelar feridas de pessoas a você. Porque só quem tem atadura é você. Deus não pode mostrar a ferida para quem não está disposto a atar. Jesus me guarda. Porque a gente está acostumado com exposição. Mas ele vai atar. Ele não vai expor. Ele vai atar. Ele não vai propagar. Ele vai atar. Ele já viu. Conhece a profundidade, sabe alguns pontos que precisam de mais atenção, mas eu já sei, já. Então agora a gente ata. Aqui ninguém liga, aqui ninguém publica, aqui ninguém expõe, aqui se usa atadura. Parece que ao longo do tempo a gente perdeu algumas ataduras e a gente tem desaprendido a lidar com feridas das pessoas. É melhor dizer, vai embora, do que dizer, senta aqui. Mostra. Como? Mostra. Mas não vai acontecer igual aconteceu? Não, aqui tem atadura. Eu não quero ver as suas feridas para te expor. Eu quero ver as suas feridas para te guardar. Porque o nível de exposição é o nível de inflamação. A minha disponibilidade em guardar fala do perfil de um coração que está disposto a cuidar. Se eu exponho, eu estou mais ferido do que a ferida que eu estou tentando aprender a lidar. Então a maior ferida não é quem de fato é ferido, mas quem sabe da ferida e não ajuda. Então ele vai atar. Eu gostei desse atar. Porque para ele atar, ele tem que ir lá na ferida. E parece que eu não estou disposto a ir lá mais. Porque são lugares que não nos cheira bem. O nível de exposição me preocupa. Porque eu penso mais em mim do que em alguém. Quando eu faço pesar mais o que produzem, eu desqualifico quem está produzindo. O problema é que eu me relaciono mais com o que as pessoas fazem do que quem de fato está fazendo.
Então, quando eu descubro o ser, independente do que ele faça, eu vou cuidar dele. Então, para ele não importa o nível profundo que ele tem aqui. Se vai se sujar, se vai se expor, mas é para cuidar. Então ele vai atar, ele vai ligar as feridas. E Deus trouxe essa palavra essa tarde no meu coração. Deus falava ao meu coração: é tempo de você descobrir feridas para depois atá-las. Um outro ponto que mexeu com o meu coração é que ele só não se aproxima, ele só não ata as feridas, mas o texto diz para nós: e deitou-lhe azeite. A princípio é desperdício. Quem olha de longe é um desperdício. Só quem faz conhece o valor do que de fato está fazendo. Quem não tem o que de fato está sendo feito, vai julgar ao ver o que de fato estão fazendo. Mas quem tem o que de fato está sendo feito, entende o valor do que está fazendo. Porque o texto diz que ele vai pegar o azeite e vai deitar nas feridas. Se o azeite que eu tenho não for para curar, para que ter? Eu tenho que estar disposto a derramar todo o meu azeite nas feridas das pessoas. Só existe uma maneira da gente curar as vidas. É abrindo esse nosso pote da existência cristã e derramar todo esse óleo nas feridas das pessoas. Só que a gente mais guarda para nós e não entendemos que o que está em nós não é para nós. Só estar em nós é para alguém que precisa mais que nós. Ele vai pegar o frasco de azeite e vai derramar. Porque o meu azeite é para as feridas. Eu tive que anotar isso. Feridas precisam do meu azeite. Porque o meu azeite vai alcançar pontos nas feridas que eu não alcanço. Quando eu decidi derramar essas feridas todas, esse azeite todo, nessa quantidade de feridas, diminui os feridos. Eu coloquei um adendo aqui. A questão é que o aumento das feridas é pelo fato que estou usando o meu azeite para qualquer outra coisa, menos para curar alguém. O número de feridos aumenta porque eu gasto o meu azeite ao meu bel prazer. Eu não invisto o meu azeite em vidas. Eu acho que o meu azeite é para minha autopromoção a nível de unção. O mais ungido é quem decide pegar o azeite que tem para ungir alguém. Vou repetir. O mais ungido é quem decide pegar o azeite para ungir alguém, para se derramar em alguém. Mas é desperdício. Daqui a pouco repõe. Repõe para se derramar de novo. E na medida em que sai, entra. E na medida que fica, passa o tempo. Eu tenho vivido mais uma vida de acúmulo de azeite do que era a visão de tanta gente desperdiçá-los. Então, quando eu decido esvaziar esse meu pote, eu passo a ver vidas mais recuperadas. Então o azeite que Deus derrama em nós não é para nós, é para recuperar alguém.
Em último lugar, ele só não derrama o azeite, mas ele derrama o vinho. Eu gostei disso. Ele pega o vinho que tem e derrama sobre ele. E é muito engraçado, porque o vinho veio por último. Todo processo, por último é o vinho. Primeiro se aproxima, depois ele ata, depois ele derrama o azeite, e agora vem o vinho. Pois como reflete a alegria, não pode se ter alegria antes de passar pelo processo do tratamento. Primeiro se trata. Então, isso aqui tudo é um processo de tratamento. E depois vem um vinho. Mas o vinho é de quem? O vinho é meu. Mas eu derramo nele. Ele vai passar a ter vinho na vida, porque eu decidi derramar o meu. Então aí você conclua todo esse texto, a partir do momento em que ele vai pegá-lo no colo e vai colocar em seu carro, e vai levar para dentro de uma estalagem, que ele está hospedado lá, e vai cuidar dele lá dentro. Mas eu precisava colocar esses pontos no coração de alguém, e eu aqui sentado, debulhando o que eu precisava alcançar de Deus para falar ao coração de quem está aqui dentro. Eu passei a perceber que essa noite é a noite de Deus tratar alguém. Tratar alguém a partir de alguém. Porque nenhum tratamento é individual. O tratamento é relacional. Eu não me trato sozinho, eu sou tratado por alguém. Então, de repente você é alguém que desceu de Jerusalém e foi pego pelo caminho. Te espancaram. A vida tem lhe batido muito. A vida tem aberto em você algumas feridas que ao longo do tempo você tem maquiado elas. Você se traveste daquilo que de fato você deixou ser. Você não é o que as pessoas estão vendo. Você é bem melhor do que isso. Só que ao longo desse trajeto horrível que você decidiu seguir, a vida tem lhe espancado. Você tem se machucado demais. Não só se machucado, mas a vida tem despido você. Tem arrancado algumas proteções da sua vida. E quem olha para a situação que você vive, julga que essa situação não tem mais vida mais. Contrapartida, você já se deparou com tantos que chegaram quase perto, como sacerdotes e levitas, que quase foram, quase, mas pela aparência contraditória, decidiram não chegar tão perto, porque iam se comprometer demais. Mas aí, numa noite como essa, você se depara com alguém que não está preocupado com a posição que tem, com o status, com a vida que leva, mas decidiu chegar perto. Chegou perto e está percebendo que o teu coração ainda bate, que seus órgãos vitais funcionam tão bem, que você não é o que está todo mundo dizendo, você não está do jeito que está todo mundo falando. Essa situação está mais viva do que muita gente pensa. Então aí você começa a entrar nesse processo todo de ter alguém perto. Alguém perto e que faz questão de estar perto, dependendo do estado que você está vivendo. As suas feridas não espanta, as suas irritações não espanta, as suas esquisitices não espanta, porque sabe que você está ferido. Eu aprendi ao longo do tempo que todo ferido fere. Mas qual é o problema de você de repente me ofender? Eu sei que você está ferido. Eu estou disposto a passar
por algumas privações, só para restaurar você. Só para ver você bem como eu estou bem. Só para ver você de pé como eu estou em pé. Então aí você se depara com alguém que está aqui dentro. Que independente do teu estado, decidiu chegar perto. E ver que ainda você sonha. Que você ainda tem projetos. Que você ainda tem desejos. Mas a vida lhe machucou. A vida lhe feriu. As pessoas que te encontraram nesse caminho te machucou tanto. Levaram coisas suas como peças tão boas da vida. E você se vê numa situação ferido e sem aquilo que podia de fato esconder quem você começou a ser, a partir das feridas. Então pessoas passaram na tua vida, te bateram, levaram coisas suas, outras passaram a largo, podiam ter te ajudado. E para mim, isso é a ferida que mais dói. É quando você sabe que tem gente que pode te ajudar e faz questão que você saiba que ela não quer te ajudar. Mas é assim. Aí quando você pensa que perdeu toda a esperança, quando você pensa que não tem mais jeito para nada mais, numa noite como essa, Deus olha para você e diz: eu estou tão perto. Eu me movo com o seu estado. Me comove seu estado. Eu não me espanto com o teu estado. Eu estou perto. Eu estou perto, tão perto que eu vejo coisa que ninguém está vendo. Eita. Eu sinto coisa que ninguém sente. Eu passo a viver coisas com você nesse período que você tem vivido, que ninguém nunca sonhou em viver. Mas eu tenho azeite para você. Se tiver que derramar todo o pote, eu derramo. Se tiver que abrir e derramar tudo, eu derramo. Eu não tenho problema de me derramar sobre as suas feridas, porque eu sei que o resultado é ver você melhor. É amanhã, de repente, quem sabe, e a gente não propaga isso, você se encontrar com quem passou a largo. E vão ter que se espantar, porque para eles você estava morto. Para eles você não sonhava mais. Para eles vocês não se levantavam mais. Para eles a sua família não tinha mais jeito. Para eles ninguém se erguia mais. Para eles. Mas para o bom, que chega perto, que se aproxima, que não tem dificuldade de repente as pessoas pensar que ele está desperdiçando, ele se derrama mesmo. E não só se derrama, mas está disposto a atar essas feridas, a cuidar dessas feridas, a investir em você. Eu não sei para quem é essa palavra, mas alguém entrou por essas portas precisando ouvir tanta coisa, inclusive isso. Eu vou surpreender. Eu vou surpreender o teu coração. Você não tem noção do que eu sou capaz de fazer. Não passa pela sua cabeça o que eu, o Senhor, sou capaz de fazer. Te machucaram, mas eu cuido de você. Te arrancaram coisas e levaram, mas eu te devolvo tudo de novo. Disseram que você não se erguia, eu não só te levanto, mas te carrego no colo. Disseram que você não tinha jeito mais, que a situação não tem jeito mais, eu boto você em um lugar para começar a cuidar de você como você merece. Eu nunca vi nesse lugar, gente, mas eu libero uma palavra para esse altar.
começa a partir desse tempo que vocês têm vivido. Eu não sou presunçoso para falar de hoje, eu não sou louco, não sou insano, mas vocês começaram a viver um tempo, e é um tempo de feridas ser descobertas, de confissões absurdas. E Deus está dando instrução para alguém aqui dentro: se derrame e veja o resultado. Abra o pote dessa sua reserva de azeite e derrame sobre as feridas de quem eu vou mostrar para vocês. Um tempo de cura começa a surgir nesse lugar. Há um descobrir de feridas e há um tempo de atar feridas. Tem gente que tem atadura e ninguém sabe, que está preparada para cuidar de gente, ninguém sabe, que está com uma reserva de azeite acumulado há muito tempo, e eu digo a você: se derrame. Tem uma unção aqui dentro, gente. Demaracomenência. Oh, louvado seja Deus. Eita! Eu me aproximo. Eu chego tão perto. Eu ato as feridas. Eu tô todo arrepiado, gente. Que é isso? Oh, Deus. Coloque a mão no ombro de quem está perto e ore junto com ele. Espírito Santo. Espírito Santo, oh Deus, Racomenência, Combinaio Vamanchere Gozedei. Eita, que essa casa tá cheia. Oh, que é isso? Racomenência. Eu vou curar. Eu vou espremer. Eu vou fazer. Tem algo sendo liberado agora aqui dentro, gente. Comanar a cela. Quem é de guerra, guerreia. Cominância. Quem é da intercessão, vem. Canorabacanar a cela. Rocomone serigomenência. Racominacergue cominaroba. Eu toco em você. Eu toco onde ninguém toca. Eu derramo azeite sobre as feridas. Eita! A unção de Deus quebra todo jugo. A unção de Deus quebra. Rabacomenenciar o candacela.
Deus está dando direção a alguém aqui. Vem para a guerra. Pode tocar. Pode orar. Pode abraçar. É de Deus. Eu vou tratar você. Eu vou cuidar de você. Eu vou trazer você. Que isso? Rabarno que menencia. Racalamanara mocher que comenendio eregiodarabai. Uracalama show babababacandata. Que é isso, gente? Deus está quebrando coisa aqui dentro. Eita! Ah! Coloca para fora. O Espírito de Deus fala assim. Põe para fora. Não tenha medo. Eu vim cuidar de você. Não tenha medo. Eu vou curar você. Não tenha medo. Espírito Santo. Rafael, preciso de socorro. Eu sei. Sai do seu lugar e venha correndo aqui à frente, por favor. Eu já entrego o microfone ao pastor. Só você que precisa de socorro, socorro. Eu preciso de socorro, socorro. Me socorre, Deus. Tá doendo, Deus. Não sei o que fazer, nem para onde ir. Me socorre, Deus. Que presença grande, gente. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Jesus amado. Socorro. A minha alma grita por socorro. É você e Deus e mais ninguém. Coloque para fora. Deus tem um tempo diferente para você. Espero que você tenha sido muito abençoado através dessa mensagem. E eu espero você em uma das nossas reuniões aqui na comunidade da Fé Church. Porque aqui é um lugar para você amar e ser muito amado.